Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte, já concluindo, já encaminhando para o final da terceira parte, que aborda os processos nos tribunais. Já falamos dos recursos, já falamos de alguns incidentes, algumas ações autônomas. Estamos nesse momento tratando do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Apresentamos noções gerais no vídeo anterior, os pressupostos objetivos, limites temporais. Vamos falar no vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao IRDR no vídeo de hoje, abordando os órgãos competentes em diante. Vamos lá. O IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, irá desenvolver-se perante os tribunais locais, Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e os Tribunais Regionais Federais. O órgão competente para o processamento e decisão do incidente será definido pelo regimento interno de cada tribunal, a teor do artigo 978 do CPC. Mas a liberdade de definição regimental dessa competência não é ilimitada. O próprio artigo 978 do CPC estabelece que o órgão competente deve ser definido dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Além disso, e embora a lei não o indique, o órgão deve ser composto preferencialmente por julgadores integrantes de órgãos especializados na matéria em questão. Não é razoável que julgadores que atuam nos processos criminais, por exemplo, tenham de julgar questões repetitivas de caráter civil, ou que um componente de câmara especializada em direito de família precise enfrentar detalhes intrincados de uma questão de direito tributário, a fim de fixar uma solução que será aplicável a centenas de milhares, às vezes mesmo milhões de pessoas. De resto, se a resolução da questão repetitiva envolver a potencialidade de uma declaração incidental de ato normativo, a competência para o IRDR terá de ser atribuída ao plenário ou ao órgão especial do tribunal, com vistas a cumprir o que preceitua o artigo 97 da Constituição, aquela cláusula de reserva de plenário. Legitimados. Atribui-se ao relator o poder para, mesmo sem pedido das partes, oficiar pleiteando a instauração do IRDR, inciso 1º do 977, quando constatar no recurso, reexame necessário ou ação originária sob sua relatoria, a existência de questão jurídica repetitiva que preencha os pressupostos para o incidente, pressupostos esses que nós vimos no vídeo anterior. O relator não instaura o IRDR, ele pede ao presidente do tribunal a instauração, o qual, por sua vez, determinará sua distribuição e encaminhamento ao órgão colegiado competente para o IRDR, para que esse órgão
decida quanto à sua admissibilidade. Vejam, nesse sentido, o artigo 981. O Código não atribui explicitamente idêntico poder ao órgão colegiado a que o relator está vinculado, diferentemente do que previa o seu projeto ainda na Câmara dos Deputados. Mas esse silêncio é irrelevante. O relator atua por delegação do colegiado. Se a lei confere explicitamente esse poder ao relator, ele igualmente competente será ao colegiado, de que o relator é mero órgão. Assim, se o colegiado deliberar pelo pleito de instauração do incidente, ainda que o relator fique vencido, expedir-se-á ofício para tal fim. O inciso 1º do artigo 977 também confere ao juiz de primeiro grau tal poder. Já se viu no vídeo anterior em que circunstância o juiz poderá exercê-lo, qual seja, quando remete recurso ou reexame necessário ao tribunal. Igualmente, as partes do processo em que a questão repetitiva se ponha estão legitimadas a requerer a instauração do incidente. É o inciso 2º do 977. A legitimidade estende-se ao Ministério Público, não apenas quando é parte no processo, mas também quando atua como fiscal da lei. E à Defensoria Pública, nos processos em que atua, é esse o teor do inciso 3º do 977. Quando o Ministério Público não for o próprio requerente do IRDR, deverá, depois dele, participar como fiscal da ordem jurídica. Para tanto, caberá ao relator intimá-lo para, querendo, manifestar-se em 15 dias. Nesse sentido, sobre o procedimento, vejam o inciso 3º do artigo 982. Princípios vetores do incidente procedimental. O procedimento do IRDR caracteriza-se por sua gratuidade, celeridade e publicidade. Não serão cobradas quaisquer custas processuais no incidente. Vejam o parágrafo 5º do artigo 976. O incidente tem processamento e julgamento prioritários. Deve ser resolvido em 1 ano, tendo preferência sobre todos os demais processos, exceção feita aos habeas corpus e processos penais que tenham réu preso. Caput do artigo 980. Essa determinação de urgência na tramitação deriva do fato de que os processos em que a mesma questão repetitiva é discutida são suspensos durante a tramitação do IRDR. Seria excessivamente sacrificante às partes desses processos ter de aguardar por tempo indeterminado. Assim, decorrido 1 ano sem solução no incidente, cessa a suspensão dos outros processos, a teor do parágrafo único do artigo 980. Deve ser dada ampla publicidade, tanto à instauração do incidente, quanto ao seu julgamento. Quanto ao julgamento, devem ser devidamente destacados os fundamentos determinantes e os dispositivos da decisão. Artigo 979. Os tribunais têm, inclusive, o dever de encaminhar essas informações ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para que constem de cadastro a ser mantido por aquele órgão, parágrafos 1º a 3º desse artigo 979. Nos casos que envolvam serviços delegados ou autorizados, sujeitos ao resultado do julgamento, deve ser comunicado ao ente julgador competente para que fiscalize o cumprimento pelos entes sujeito à regulação da tese adotada. Parágrafo 2º do artigo 985 é quem traz essa previsão. O caráter objetivo do incidente. Com o IRDR, há a objetivação do exame da questão jurídica extraída dos casos à mostra. Vale dizer, o exame e a resolução da questão servirão não apenas para os casos ali selecionados, mas para todos os outros processos em que a mesma questão se ponha. Esse caráter objetivo do IRDR constitui um de seus vetores fundamentais e se expressa na eficácia de sua decisão final e na ausência de disponibilidade sobre o incidente. Como nós já adiantamos em vídeos anteriores, ao tratar do pronunciamento judicial vinculatório, o IRDR é um desses pronunciamentos vinculatórios, artigo 927, inciso 3º. Então, vamos tratar agora da força vinculante.
A solução da questão jurídica obtida no IRDR é aplicável aos demais casos idênticos, atuais e futuros, do Estado ou Distrito Federal, no caso dos tribunais de justiça, ou da região, no caso dos tribunais regionais federais, inclusive os que tramitem em juizados especiais. Destaque-se que a tese adotada na decisão quadro será seguida não apenas nos processos já existentes e que já estavam suspensos, inciso 1º do 985, mas também nos casos futuros que venham a tramitar no mesmo estado ou região, inciso 2º do artigo 985. A decisão quadro do IRDR reveste-se tanto da força vinculante média quanto da vinculatividade forte, vinculação em sentido estrito. A força vinculante média é aquela que se refere à abreviação dos procedimentos. Então vamos lá. A eficácia vinculante média está retratada, primeira hipótese, na autorização de julgamento de improcedência liminar de pedidos contrários à tese estabelecida no IRDR, inciso 2º do artigo 332. Segunda hipótese, na ausência de reexame necessário da sentença que aplica tal tese, inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 496. E, por fim, na autorização de provimento e desprovimento monocrático de recursos, respectivamente, favoráveis ou contrários à tese adotada pela decisão quadro, a linha C do inciso 4º do artigo 932 e a linha C do inciso 5º desse mesmo artigo 932. A vinculação forte está retratada na previsão do cabimento de reclamação contra a decisão, que, resolvendo a mesma questão jurídica, deixar de aplicar a tese veiculada na decisão quadro do IRDR, parágrafo 1º do 985 e inciso 4º do artigo 988 do CPC, como nós veremos adiante. Desistência do recurso à mostra que não interrompe a decisão do incidente. O caráter objetivo do IRDR também se evidencia na disciplina jurídica prevista para a hipótese de desistência da medida que sirva de caso à mostra. O tratamento aqui é basicamente o mesmo adotado para o procedimento de recursos especiais e extraordinários repetitivos. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 976, desistência ou abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente. Assim, a desistência da medida individual vai submeter-se ao seu próprio regime. Se for um recurso, o recorrente pode dele desistir unilateralmente e a desistência implicará o trânsito em julgado da decisão recorrida. Se o caso à mostra for uma ação de competência originária do tribunal, aplicam-se as regras do parágrafos 4º e 5º do artigo 485 do CPC, ou seja, depois de contestada a ação, a desistência passa a depender de concordância do réu. Depois da decisão final da ação, também não cabe a desistência. Mas o fundamental em qualquer desses casos é que a desistência da ação ou do recurso que serve como caso à mostra não afeta o prosseguimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se presentes os pressupostos, a medida individual será extinta por desistência, mas o incidente não. Será levado adiante para a resolução da questão jurídica que permanece importando, se não mais para aquela medida que foi extinta, para inúmeros outros casos em que ela também se põe. Esses inúmeros outros casos podem, inclusive, estar suspenso, como nós vimos ainda há pouco. Vamos fazer um corte no vídeo para evitar que ele fique demasiadamente extenso. Nós continuamos nos próximos vídeos a tratar do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. O próximo vídeo será iniciado pela análise do contraditório no procedimento para a formação da decisão quadro do IRDR. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.